estamos em mais um episódio do podcast, o podcast da ProOffice. Eu sou Carolina Cunha, publicitária e sócia da ProOffice, Escritórios Inteligentes, primeiro coworking de Manaus. E estou aqui na presença do meu parceiraço, jornalista e mentor de comunicação, Ivan Nascimento. Carol, é sempre um prazer a gente estar aqui para conversar sobre esses insights para os empreendedores, trazer novos olhares para que eles possam cada vez mais empreender e crescer. E aí a proposta do podcast é exatamente essa. E para quem não sabe, complementando o que o Ivan está falando, a ideia do podcast é trazer clientes, né, da ProOffice para falar sobre temas relevantes ao empreendedorismo e, em alguns casos, os nossos clientes também trazem convidados. Mas hoje, esta pessoa mega especial, com um tema mega especial, já se basta, entendeu? Sozinha, não precisa de convidados, a gente tem muito assunto para falar. E eu tenho um orgulho enorme de anunciar a Lumit, que é associada à Fundação Dom Cabral, que é a 7ª melhor escola de negócios do mundo. É o nosso primeiro cliente aqui da Pro. O dono da Lumit, o CEO, é meu sócio aqui na ProOffice, então realmente é um episódio muito especial e eu acho que muito esclarecedor, né? Que a gente vai trazer o tema. Preparar sua gestão e liderança faz seu negócio ser mais duradouro? E aí eu trago a mega expert em educação executiva, está fazendo MBA na Fundação Dom Cabral, Cristiane Dota. Tudo bom, Dota? Olá, Carol, muito obrigada pelo convite, adorei, estou honrada, um pouquinho nervosa, honrada com o convite, espero realmente poder contribuir para esse ambiente, esse ecossistema de empreendedorismo. Eu acho que a gente tem pano para manga, a gente tem tecido aqui para a gente costurar essa conversa. E a gente vai puxar mesmo esses tecidos, né, da Dota. Esteja preparada. Ai, não me ameaça, garota. Dota, eu acho que é legal a gente falar também, porque também esse carinho, né, pela aluna, de tanta ênfase em falar, porque nós somos aluminais, né, somos alunas da Fundação Dom Cabral, eu fiz pós de gestão de negócio, então vou abrir só esse parênteses, o convite de ser gestora da Pro partiu também por isso, por eu estar fazendo a pós-graduação aqui em Manaus, da Fundação Dom Cabral através da Lumit, e para mim foi um divisor de águas, né, a Carol antes da pós-gestão e a Carol depois. Porque a gente realmente precisa de ferramentas, precisa de ajuda de quem sabe para guiar a nossa gestão. E quando eu falo isso, não é só gestão do negócio em si, de uma empresa, é gestão, às vezes, do teu setor dentro da empresa. Né? E me diz, eu sei que tu tem vários cases aí para contar de pequenas profissionais, de pequenas empresas até grandes, e a gente queria ouvir um pouquinho disso, dessa importância de profissionalizar a gestão e liderança. Vamos lá. Todo negócio, todo empreendedor, ele nasce de um sonho, de um desejo, de uma crença muito grande de que aquele negócio vai dar certo. É o sonho, a emoção, às vezes, nem sempre, a competência colocada a serviço de gerar um negócio que vai servir à sociedade. Todo negócio nasce da onde? Nasce de um... A sociedade tem o mercado, tem uma demanda e eu sei como atendê-la. Os negócios, os empreendedores de sucesso, eles, via de regra, o que eu encontro ao longo desses quase 10 anos, são empreendedores de sucesso que sabem muito bem fazer o seu negócio, comprar e vender, prestar um serviço técnico. Eu sou um bom advogado, eu sou um bom médico. Eu sei produzir, eu aprendi como fazer isso, eu sei o que o cliente quer, eu sei como fazer. Então, os bons negócios, os bons empreendedores, o que a gente chama o core do negócio, eles sabem como fazer. O que normalmente não vem junto é como eu administro esse negócio, como eu faço a gestão desse negócio, como eu ganho dinheiro com isso, como eu potencializo o desenvolvimento desse negócio. Para onde ele vai a partir do momento que eu o criei, quais são as oportunidades para as quais eu preciso dizer sim e para as quais eu preciso dizer não, qual é o tamanho da minha perna para o passo que eu quero dar. Isso não são respostas simples e, via de regra, com algumas exceções, os empreendedores eles não estão preparados para responder. O que eles estão preparados é para fazer aquilo que eles se propuseram a fazer. No exemplo do varejo eu sei comprar, eu sei quem é o fornecedor e eu sei como vender. Todo o restante,
Que pessoas eu tenho que ter, ou seja, que recursos humanos, que estratégia, que preço, que posicionamento, todo o restante, que não é pouca coisa. Muita coisa. Que vai eventualmente determinar o sucesso ou o fracasso do negócio, precisa ser aprendido. Uhum. Se ele já não estudou antes, ele precisa aprender e, vírgula, continuar aprendendo ao longo da vida. A gente já viu, né, a gente tem vários influencers falando sobre o lifelong learning, mas o lifelong learning nada é que assim, até aqui eu já sei, a partir daqui eu não sei, tem que continuar aprendendo. Então, nós como escola de negócios, a nossa função é suprir empreendedores e empresários desta carência de desenvolvimento em gestão, seja ela em que âmbito for. E eu acho isso eu me sinto muito honrada, é muito nobre, porque a gente vê diariamente negócios que poderiam fracassar prestando serviços à sociedade, empregando famílias, girando a economia. Então é muito bacana. É interessante o que você fala. Você falou uma coisa falando sobre o tamanho da perna. Né? Quando é que o empreendedor ele consegue mensurar e ele consegue perceber que ele está precisando de furar essa bolha para ele sair e para que ele possa ampliar cada vez mais o negócio dele e gerar mais emprego, gerar mais serviços para a sociedade? Quando é que ele percebe que a perna dele está curta e que ele precisa sair desse operacional e aumentar isso mais ainda? Ivan, essa é uma pergunta deliciosa, ela não tem uma resposta única, mas é parte da reflexão do empreendedor. O empreendedor, eu costumo dizer que ele precisa entender a partir de quando ele deixa de ser motor e passa a ser âncora. Sim. Num barco. Uhum. Quando o negócio está começando... Vamos às analogias do Fábio Garnieri. Agora com Dota. Cris Dota. Vai, Dota. Esse jogo, o Fábio usa freio e acelerador. Mas eu acho que assim, você entrou no barco do negócio. Uhum. Quando você entra no barco, você começa remando, Sim. você vai, tem um motorzinho, já tô indo mais rápido. Mas a partir do momento em que o negócio é maior do que o seu dono, seja na complexidade, ele não conhece mais todos os clientes, ele não conhece mais, o negócio começa a ganhar uma complexidade e a gente percebe, via de regra, claro, o mundo é cheio de singularidades, mas via de regra tem aquele que tenta abarcar tudo e concentrar cada vez mais poder e centralizar as decisões, e aí ele passa a ser âncora. Porque o que poderia estar indo, está esperando ele. Seria medo? Muitos é medo, insegurança, falta de conhecimento. Às vezes ele nem percebe. Alguns percebem e para não deixar inconscientemente que aquele negócio seja maior do que ele. Sim. Concentra. Às vezes, a maioria das vezes, ele não percebe que a concentração, que a falta de preparo, de mentoria, de desenvolvimento do time, porque aí ele não depende mais só dele. Isso. A empresa depende de um time. Então, o investimento no time é um investimento na propulsão da organização para que ele possa fazer aquilo que ele sempre fez bem. O bom empreendedor, ele tem a gente não pode desprezar o olhar de negócios que os empreendedores têm. Sim, eles têm muita visão, né? E às vezes não basta só o talento, né? Tem a parte técnica e tem o momento da liderança, que é um aspecto da liderança. É você delegar, né? Aprender a delegar, formar novos líderes, sucessores e aprender a delegar, não é isso, Dota? É isso, mas você tem razão, passa por insegurança, por um reconhecimento em primeiro lugar, fala, putz, é verdade, eu preciso ter mais gente. É verdade, eu não estou conseguindo fazer os negócios que eu posso fazer porque eu estou na operação. Eu estou fazendo o que eu sempre fiz. Agora eu posso formar gente para fazer isso que eu sempre fiz e continuar apostando no desenvolvimento e nas oportunidades. É uma caída de ficha, a gente provoca. Isso é mais comum em empresas familiares ou não? É comum. Né? É comum em empresa, totalmente comum em empresa, pequenas empresas. A microempresa, ela é o dono.
eu presa, né? Vai, eu sou eu presa, tô crescendo, como é que faz esse crescimento? Neste momento da eu presa, para você ser bom, você já sabe o teu negócio, para você ser bom, você tem que formar você, como a Carol bem disse, olha, foi um divisor de águas. Eu era eventualmente uma executiva, agora eu sou uma empresária. Eu mudei o meu posicionamento, mudei a minha visão de negócios. Então, você investe em você, na sua carreira, com os teus talentos, com os teus conhecimentos, dar suporte para a empresa decolar. E tem um momento em que você tem que continuar investindo nas pessoas. E continuar aprendendo, life learn, olha aí, continuar aprendendo e cercado de pessoas, de profissionais, né, que tenham ferramentas e soluções para ajudar a gente nesse crescimento, que é uma segunda etapa. Depois de eu presa, vai para essa etapa de crescimento da empresa, que graças a Deus quando acontece isso, né? Quando a empresa cresceu, então como é que eu lido agora? Ivan. É preciso humildade, eu preciso pensar, isso aqui tem gente que faz melhor que eu. O empresário, a gente tem que ajudá-lo, na verdade, a entender, olha, tem gente com tempo mais barato que o seu, que faz isso melhor que você. Então, essa humildade, fala, verdade, eu preciso ter uma pessoa assim. E acontece muito isso quando vai nos clientes? Só tem que todas falar as vezes. Toda hora. Fala, olha, amigo, vem aqui, deixa eu conversar contigo direitinho. E aí, qual é a recepção, geralmente, dos empresários? São fundadores, né? São os donos do negócio. Às vezes essa ficha já caiu. Tá. E ele já está buscando ajuda porque ele já sabe, ele já entendeu. Então, aí ele busca ajuda da gente. A ficha está caindo no meio da crise, né? Né? Às vezes no meio da crise, olha, Ivan, às vezes na hora do crescimento, porque o crescimento dá um pavor. Você pensa assim, minha empresa dobrou de tamanho. E agora? Será que não é mais a empresa que costumava ser? Então, tanto no momento da crise quanto no momento de crescimento, na hora que a gente fala, ele sente a água no nariz, bater no nariz. Bater no nariz, sejamos educados. Isso. Eu penso, preciso de ajuda. E aí, essa ficha caiu, mas da ficha cair até o momento dele entrar no flow, que eu chamo, o melhor momento do empreendedor, do empresário, é o momento em que ele faz negócio. Se ele chegou até ali, ele tem um talento para fazer negócio e às vezes ele deixa de fazer aquilo para estar com um toque no banco, para estar indo falar com o gerente, microgerenciamento, né, de várias áreas dentro da empresa, o segurança e sem demérito, tem gente ótima para fazer isso. Ele não está usando o tempo dele. Do cair a ficha a ele voltar para este momento, existe um longo caminho e alguns ficam pelo caminho. Alguns ficam. Entendi. Né? Alguns falam, não dá, isso aqui... Não consigo, não quero... Inchou a minha estrutura, né? Tem muita coisa agora, eu já sei o que fazer, tem muita coisa para eu fazer, agora eu vou fazer isso aqui. É muito fácil a gente voltar, a gente faz isso o tempo todo, né? Voltar para a nossa área de conforto. Sim. Ficar na zoninha de me dá aqui meus papéis, me deixa assinar, agora eu já sei exatamente... Porque, assim, quando você delega, tem também, né? A gente tem que contar como diria meu chefe, os empates, as derrotas e as vitórias. E é esse o nosso objetivo, é trazer dores também. É tipo... não são só flores, obviamente todo mundo sabe que empreender não são só flores, tem muito perrengue pra gente resolver, muito obstáculo, e pode trazer pra gente, é isso que a gente quer, trazer a realidade. Tem aquele momento assim, se eu delego, eu sou o dono, eu concentro as decisões, os caminhos da organização. A partir do momento que eu contrato uma pessoa tão boa ou melhor que eu em determinado, ela não vai fazer aquelas coisas da forma como eu faço. Sim. Obstáculo número 1 na delegação e no desenvolvimento. O não fazer como eu faço, eventualmente existem erros. Então, olha como ele tem que ser corajoso. Ele tem que levantar de uma cadeirinha que ele estava acostumado para ele sentar na outra que ele faz bem. Escolher bem quem vai sentar nessa cadeirinha. Desenvolver ali a confiança mútua. Isso que eu ia falar, confiança. Entender que aquela novo profissional, se ele é bom, ele vai trazer uma nova forma de operar e eventualmente aquilo vai dar ruim,
Porque sempre dá. Quando dá ruim com o dono, o dinheiro é meu, eu que fiz o meu erro, eu me resolvo comigo. Quando isso é de um gestor que está fazendo algo de uma outra forma, que não seria exatamente a minha, e eventualmente Dá errado? tem um tropeço, tem que ter resiliência para falar, peraí, isso é do processo. E contrata ou não contrata, apoia, dá suporte. Esse processo que assim, no papel, no PowerPoint, é Muito fácil, bonitinho. Retilíneo. Na vida real, ele é um ciclo de fui, melhorei, dei uma pisadinha, piorei, aprendi, vou para a próxima etapa. E tu tem percentual, assim, por alto mesmo, de empresários, empreendedores, fundadores, enfim, que, sei lá, que conseguem avançar por um período, que eu também, é outra pergunta, de quanto tempo esse acompanhamento vocês sentem que essa empresa já está madura nesse sentido, né, de crescimento? São duas perguntas, tem essa daí, e a outra tem esse percentual de quantas empresas que vocês atendem ou até profissionais que passam por isso, e a maioria consegue avançar, mesmo que seja, às vezes é relativo o tempo, né? A maturidade de um fundador, um gestor, enfim, mudar isso. Mas tu tem mais ou menos, tipo assim, a cada 10 que a gente atende, sei lá, 8, 7... São bem complicados, demora mais. Nós somos ouvidos a números, né? Exato. Aí, como diz o Ivan, essa minha cara chapada de japa, eu preciso de um dado, eu preciso de um número, eu preciso de um percentual. Eu preciso de algo palpável, sem número é só achismo, né, Dota? Tem que ter número. Tem. Assim, eu vou te falar das empresas, das trajetórias das organizações que nós acompanhamos dentro dos programas da Fundação Dom Cabral voltada para organizações. Mais de 83%, na verdade, fechamento de 2024. Mais de 80% das organizações, elas atingem os seus resultados, elas se desenvolvem. Aí eu abro um parênteses. Atingir resultado para uns é diferente de atingir resultado para outros. Sim. Para uns é organizar a casa, para outros é melhorar a produtividade, para outros é expandir, para outros é ter paz, para outros é subir para o conselho. Então, tem vários objetivos. E em média, não no primeiro ano, eu faço essa ressalva. A partir do segundo, a gente ainda vai discutir isso. A partir do segundo, terceiro ano, elas atingem os seus resultados. Eu digo não no primeiro ano. Por quê? Eu costumo usar uma analogia quando você está numa casa e você precisa mudar de casa ou ampliar a sua casa ou organizar a sua casa. O primeiro momento qual que é? Você tira tudo que está lá, você aumenta a bagunça. Isso. É isso mesmo. Você tira tudo, aí você olha aqueles objetos, isso aqui não me serve mais, mas eu quero, mas não me serve mais, mas eu quero, aí fica aquilo. Perfeita analogia. Eu encaixo ou não encaixo, eu desencaixo, meu Deus, eu levo isso para casa nova, não, isso aqui... Vai servir, não vai, é aquela coisa, tiro ou não tiro. É esse o primeiro momento das empresas. Ou seja, eu queria ter uma forma suave, mas pior antes de melhorar. E é esse o primeiro ano, a gente tem um banda voou ali, barata voa. Olha o banda. Ai, Jesus, o banda voou, né? Tem um barata voa. Por quê? Porque é difícil. Sim. Não é fácil, gente. Não é. Quando é que o empreendedor, Dota, ele consegue perceber que ele está no momento de expandir? Quando eu digo de expandir, é quando ele consegue perceber que, peraí, eu preciso agora investir em pessoas, eu preciso investir nesse liderado, eu preciso aumentar esse processo. Quais são os benefícios que tem de se ter essa consciência disso? Ivan, talvez eu vou te dar a minha percepção, tá? Quando ele não dá mais conta. Enquanto ele der conta, enquanto ele está trabalhando lá 12, 13 horas por dia, sábado e domingo, mas ele consegue dar vazão a tudo que precisa ser feito, eu estava numa... É porque o processo está muito em cima, eu sou um cara que eu penso muito na entrega, né? Está muito em cima dessa entrega que ele vai fazer para o cliente dele, né? Porque quando a gente oferece um serviço, a gente está oferecendo soluções, né?
Se ele está entregando essa solução e aí ele começa a perceber como que está essa entrega... A entrega não é mais com qualidade, ou vai com algum erro, né? E ele sabe, né? Porque que ele criou o negócio. Exato. Então, enquanto ele der conta de fazer o que ele se propôs a fazer com, vamos chamar de qualidade de forma genérica, que ele estabeleceu, ele vai dando um jeito. A partir do momento que ele fala, não dou conta, tenho risco, tenho uma vulnerabilidade aqui, isso aqui pode dar muito ruim, eu posso perder a conta do fulano, eu posso, eu tenho uma oportunidade de crescimento, mas isso aqui é muito arriscado, eu preciso ter uma outra opinião. Então, normalmente nesse momento que eu falo, vamos buscar ajuda. E aí essa busca dessa ajuda. Quando é que... Toda vez que eu vejo vocês falando sobre toda essa estratégia, né? E eu sempre estou pensando no número, né? Número. Por exemplo, você falou do micro. Antes do micro? Microgerenciamento, tá falando? Não, micro, né? pequeno e médio Pequeno, empresa. sim. Pequeno, eu tenho pequeno, micro e tal, e vai. O processo ele é o mesmo para todos? Como é que funciona isso? De repente, quem está assistindo a gente está começando a ter uma padaria, está começando a... Ah, não, eu tenho um talento, vou empreender aqui na construção de pão. Como é que é esse movimento todo que eu acho que é interessante Ou você até falar um profissional sobre autônomo, né? isso. Ou até um autônomo, isso. De repente cresce, tem que abrir uma clínica, enfim. Bom, vamos lá. A primeira coisa, quando a gente precisa entender, assim, de novo, quando eu invisto em mim, quando eu invisto para além de mim. Por exemplo, eu sou um profissional autônomo, eu tenho um consultório em parceria com outros, normalmente é assim, né? Sim. Outros 2 médicos, eu tenho um negócio. Se eu tenho isso, eu tenho uma secretária, eu tenho um processo, eu tenho um negócio. Sim. No caso do médico, ele é tanto o operário, porque ele está na ponta, quanto ele é o dono. Então, ele tem que entender que são 2 papéis. E para o papel de operário / entregador do serviço, ele se preparou 10 anos, 6, 8, 10 anos. Certo. Para o papel de gestor, ele precisa se preparar minimamente para saber o que é finanças, o que é processo, Ativo, o que é jornada de cliente, o que é, quem é o que eu vou atender, onde que eu vou... Um pouquinho de cada área que é essencial para qualquer negócio. Como que eu vou precificar? A gente que se consulta com médico. Tem médico cuja consulta é dos 150, 200 reais, tem outro que é 750 reais. Isso é posicionamento. Onde eu tô, o que eu vou fazer, que serviço que eu vou... Como é que vai ser o meu atendimento? Isso tudo ele não aprendeu na faculdade de medicina. Certo. Então, este é o momento. Estou no mercado, sou um microempreendedor, tenho um negócio. Você precisa buscar informação em gestão, formação na gestão. E aí eu falando, né, seja ela onde estiver. Não, a fundação, vou começar com o Empretec. Comece com o Empretec. Correto. Tem umas lives que me ensinam a fazer conta e para eu controlar custos. Faça essa live. Mas busque formação na gestão de negócios. A partir do momento que você tá vendo que o desempenho do negócio já não está cabendo no teu caderninho, vou para um Excel. Não está cabendo no Excel, vou para um ERP. É isso mesmo. O ponto todos os profissionais, os empreendedores, eles estarem muito atentos, que assim, o que eu vejo, Ivan, eu vejo isso com mais clareza provavelmente do que o próprio o empresário, é que tem aquele movimento assim, o negócio vai crescendo, a gestão fica para trás. Aí ela segura o negócio. Eu melhoro a gestão, o negócio cresce. E aí ele vai até o limite com aquele supervisor. Aí falou, não, agora eu preciso de um gerente. Aí ele traz gente melhor capacitada ou capacita melhor as pessoas. Isso é o correto ou ele está fazendo errado? Não, é o correto. É o correto. Quando ele vai para o limite, ele está muito no processo do lucro, sabe? Eu quero ter lucro. Enquanto ele perceber que não, agora eu não consigo mais ter lucro, eu tenho que melhorar isso aqui. Está dentro dessa linha, dessa analogia, dessa avaliação? Nessa analogia, tá, mas assim, é um negócio que não tem uma ciência exata. O ponto é assim, se você não investe na gestão, o teu negócio ele vai ficar limitado. E se você super equipa a gestão e não olha para o mercado, você também tem um problema, né?
Então, o que o empreendedor tem que ficar, o empreendedor tem que ficar muito atento que estrutura eu preciso para manter isso aqui fervendo. Isso, e exatamente essa outra minha pergunta que eu queria saber é o seguinte, o empresário, ele tem ali o processo, quando ele percebe que a demanda dele aumentou e tudo mais, e que ele não tem mais braços, ele precisa de mais braços. Esse momento, ele vai estar sempre no positivo, ou ele, tipo, não, eu quero investir. Existe esses dois momentos? Existe. Fala sobre isso. Existe, ele é menos comum. Existe, porque esse perfil desse empresário, agora eu vou investir para dar o meu próximo passo, ele tem um perfil planejador. O que a gente tem, em média, são empresários, empreendedores com perfis executor. Porque... Quando tu fala perfil, eu sempre fiz desse jeito, sempre deu certo. Amazonas ou tu tá falando Brasil? Não, que latino. Entendi. Mais abrangente ainda. Mais abrangente, é latino. Pode falar, tesão, tu falou, vamos lá, tesão. Porque vamos combinar que o empresário o empreendedor que criou um negócio, ele tem tesão em executar aquilo que ele tá fazendo. Sim. Isso. Ele gosta de fazer, né? Ele gosta de fazer. O planejamento, para quem tem essa veia do fazedor, ele é aprendido, ele não é natural. Vou planejar o meu próximo passo, deixa eu ver quanto de caixa eu vou precisar, que estrutura, que arquitetura, que novos mercados. Amaria, isso é o nosso trabalho, na verdade. Mas, na média, ele não é assim. Ele é o fazedor. Eu fiz aqui, deu errado, mas eu vou fazer aqui diferente, mas eu vou continuar fazendo. Então, ele faz 3 vezes, mas ele está ocupado fazendo e não planejando. E esse outro perfil, só um pouquinho, Carol. Esse outro perfil, assim, vou planejar... Vai. Vou planejar o próximo passo. Existe, ele é raro, acreditem, mas ele existe. Ele chega pra gente e fala, meu negócio tá deste tamanho, eu preciso dele aqui, me ajuda, o que eu tenho que fazer? Quando ele vê lá, ele vê uma possibilidade de mercado? Ele vê uma oportunidade. Né? Ou ele já viu, ou algum outro já chegou e falou, tenho esse negócio aqui para você. E perder negócio para um empreendedor é como cortar os pulsos do bichinho. Sim. Exato. Pegando o gancho, também existe a diferença entre empreendedor e gestor. Nem todo empreendedor é um bom gestor e vice-versa. Tem bom gestor também que não consegue empreendedor. Existe empreendedor bom gestor, mas limite, né? Ele se prepara. É aquele que se prepara. É o que se prepara. É aquele que se prepara. Ele tem visão de mercado, tem visão de negócios, né? Tem aquela visão de águia, tem grana, tem iniciativa, vontade, tesão, mas não tem a técnica de gerir um negócio. E quando é que o empreendedor... Dota, ele consegue perceber que ele tem que expandir. Não, agora eu quero expandir. Eu quero sair daqui, quero montar uma filial, quero... Expandir negócio? Expandir negócio. Como é que... Ou expandir ele? Não, expandir negócio. Como gestor. Negócio mesmo, né? Ele perceber que... eu fiz aqui uma padaria. Aí eu percebo que lá no bairro tal também precisa de uma padaria. Eu faço uma padaria. E aí eu vou fazendo... aumentando isso tudo para que eu possa... Que é a parada lá do funil, né? E aí vai... vai funilando. Agora eu estou estudando sobre funil. Isso... Eu sou tem desses. bastante área de vendas, geral. Eu acho que... Sabe, Ivan, que esse é o menor dos problemas? Porque, via de regra, normalmente... Porque isso é o que está na veia dele. A gente tem, por exemplo, um cliente aqui que ele meio que é proibido de rodar na cidade a ermo, porque senão ele vai, compra um terreno e já monta... Aqui dá um negócio. Eu conheço um assim. Essa é a veia. Isso tô à vontade. Sim. Saí, fui para uma feira, vi 3 produtos que vão fechar direitinho com o meu negócio. Esse olhar, ele já é vamos falar, o natural. É o que criou o negócio. Abrir uma padaria. Bicho, agora tem uma nova técnica de pão. Agora tem um pão, tem uma fermentação tal. Lá na Itália, agora tem ele estuda. Nisso ele se aprofunda bem. Ele é bom nisso, é muito né? engraçado que essa pessoa que eu conheço, que ele diz assim, que ele chega com a equipe dele de gestão,
A minha parte eu já fiz, eu fechei o contrato. Agora é com vocês. Agora é com vocês. É isso mesmo. Mas é exatamente isso. O que a gente tem que fazer? Se esse é seu talento, meu amor, brilhe. É isso mesmo. A gente Fique só pode nessa dizer- função de abrir mercado, abrir novos negócios ou trazer inovação, E se né, pro desapegar, negócio. né? Eu sou um cara também que eu não sou apegado, não. Eu digo, ó, minha expertise não é essa, a minha é essa aqui, ó. Né? Vamos juntar forças aqui e vamos continuar. Mas Agora, eu acho que tem um paradigma também, né, da pessoa, inclusive os empresários mais antigos, talvez, não sei se seria esse termo da questão da antiguidade, outro tipo de educação, de ele falar assim, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Síndrome e de assim, Gabriela. Exato, eu nasci assim, né, então vai dar certo. Como é que vocês fazem para romper isso, para quebrar esse paradigma? Eu vou te contar, Carol, que talvez este seja um dos... tem vários, mas esse é um dos grandes desafios. E ele não está errado. O que fez o sucesso do negócio, via de regra, as empresas que a gente atua, são empresas de sucesso. Parece que ela tá falando de mim, gente. Vai. O que ele fez realmente deu muito certo. E ele acredita e não quer abrir mão. Eu sei disso. Tá se identificando, irmão? Ele não está errado. O ponto é, para onde você quer fincar a sua próxima bandeirinha? Isso aqui te leva lá? E aí, é uma pergunta, não é assim, não é para ele dizer não. Às vezes sim, tá? Com sangue, suor e lágrimas. De forma mais ou menos dolorida e difícil. Sim, leva. Leva ele sim, porque isso, às vezes, infelizmente, não. E às vezes, pior, acaba com o negócio. Esse olhar. Então, eventualmente a gente encontra varejistas que, né, que dizem, Dota, me disseram, né, já ouvi, eu acho que tomara que já tenha mudado de opinião. Eu não acredito nesse negócio de plataforma e-commerce. Não acredito nisso. Né? Olha, acreditar ou não é questão de fé. Mas fatos... Deixa eu te mostrar esse dado aqui, né? Mas os fatos são, o teu consumidor acredita. Você acreditando ou não. Então, o fato dele não acreditar pode levar o negócio dele a total obsolescência. A estagnar ou quebrar, né? É uma coisa que é exatamente o que eu ia te perguntar. Que aí a Carol tava falando... Pode comer, Dota, vontade. A Carol tava pra gente comer nada de enfeite, gente. Sobre a questão que eu parei porque eu te falei assim, não mastiga muito do microfone por causa do barulho. Tem barulho aí, baby? Voltando. Aí, o que acontece? Eu esqueci o que eu ia falar. Mas eu lembrei, caso eu não lembrei. Quando a gente gente fala da questão de quebra de Não rouba minha pergunta, não. Não? Peraí, eu vou perguntar. Que é a questão do... Eu vou falar, hein? Vai. Já roubei! Mentira, tava ali, foi relaxado, não roubei não. Quando a gente fala dessa questão de quebra de paradigmas, gerações e tudo mais, é inevitável a gente falar da questão do legado. Né? Então, assim, o empreendedor, o empresário construiu, não, é tudo comigo e tal, e aí? Mas o que tu vai deixar? Qual é o teu legado? Como é que tu vai fazer esse teu negócio continuar após a sua morte? Enfim, porque isso vai acontecer para todo mundo, né? E eu falo isso porque eu acho um tema tão importante. Eu não sei se tu tem esses dados, Dota, quanto percentual de quantas famílias empresárias existem no Brasil, enfim, no Amazonas. Mas a gente está rodeado de empresas familiares, né? E essa é uma parte tão importante que são coisas que a gente gosta mesmo do nosso dia a dia do consumo, que é de uma empresa familiar. Então, esse momento é também importante da passagem de bastão, de como vai fazer isso, para que o negócio seja perene e não termine com ele. Já que ele falou, eu fiz tudo, né? Eu tenho a síndrome de Gabriela, tá tudo comigo. Aconteceu um acidente com ele, um AVC, e aí? Todo esse conhecimento, esse empreendedorismo vai para onde? Então, acho que esse é um assunto interessante para a gente abordar agora. Eu acho muito massa que a gente vai assim do microempreendedor, prestador de serviço. E agora para a grande empresária. Porque já está passando o bastão e vai morrer. Exatamente. Não, e a gente tem que falar como né, gente? Sem tabu mesmo, porque não é uma... E sem ainda tem um romantizar. detalhe, né?
A morte, ela pode ser a qualquer momento. Exato, a gente não tem controle disso. Mas né? o empreendedor, empresário, nós, né? A gente é meio, a gente para na Não, a adolescência. gente acha que não vai morrer. É. né? A gente acha Eu que é sei disso. eterno. Eu faço planos, meu filho, há décadas. A gente acha que não vai Como morrer. se atravessar a rua fosse assim, né? Enfim, ele não se... nós latinos... Eu faço plano pra década também. Então, a gente vai morrer Claro, não, gente, Eu a vou gente virar faz poeira cósmica. Não, eu A quero gente morrer faz com o programa de 100 e poucos desenvolvimento anos. individual, tem que ser. Não, Pra gente quero chegar morrer onde a cedo, gente não. quer. Pra você ir pra Nova York, Vou agora pra Nova Japão. York, recebo. Agora já vou pra Nova York agora. Tô convidada. O ponto é que, aí é chato falar disso, mas assim, não é nem mortalidade, vamos lá. Você trocou 3 temas que são muito estão ligados e são distintos. Legado, sucessão e a mortalidade das empresas. A empresa, quando ela nasce, ela é, né, como é que é aquele da Bíblia? Feição é igual o dono, é igual o seu pai. Feito a imagem e semelhança. A empresa é a imagem e semelhança do seu dono. Ponto. Então, todo mundo aqui entra em empresas, padarias, lojas, consultórios. Você entra lá, você sente o que é aquela empresa. O reflexo, né, do dono. Você sente o que é aquela empresa. Essa empresa é mais sisuda, ela é mais carrancuda, ela é mais formal, ela é mais leve, ela é mais acolhedora. Ela está ali a presença que é impressa, assim, num primeiro momento pelo dono. Ponto. Uhum. A partir desse momento, quando ele começa a crescer, para que isso não se perca, vem o tal do negócio do tecido cultural, que é um outro capítulo, não vou nem entrar nele agora, mas da cultura, da preservação da cultura, e o grande legado que eu ouço os empreendedores discutindo, os empresários discutindo o que eu vou deixar para... E nem é para a família, tá? Para a sociedade. Uhum. Como eu vou ser visto? Que serviços eu prestei? Como eu fui útil à minha comunidade e à sociedade? Esse pensamento, ele não costuma passar pela cabeça dos empresários ali nos primeiros anos de empresa, ou seja, primeiros anos, primeira década, porque ele está na luta para fazer aquilo se estabelecer. Quer ganhar dinheiro, resumindo. Exatamente. Preciso ganhar dinheiro e realizar meus sonhos. E todos nós somos assim, primeiro eu cuido da minha família, depois eu vou cuidar da minha família e a família dos funcionários, aí do meu bairro... Né? Mas normalmente nas médias empresas, nas empresas familiares, que é esse universo que a gente está falando, que isso sim é discussão, isso vira tema de discussão estratégica. Qual será o legado, como eu quero, e aí a empresa ficou maior que o dono. Uhum. O que essa empresa representa para o mercado local, como ela se relaciona. Na atitude de um comprador tem que estar espelhado os meus valores enquanto pessoa física. Já virou a chave do eu presa, agora muito maior. E qual que é a importância de um legado? Eu acho que no final das contas, essa pergunta é de psicólogo, hein? No final das contas, eu acho que no finalzinho mesmo, a gente trabalha para isso. A impressão que eu tenho é que os empresários... A gente Sim. trabalha para o legado que a gente vai deixar muito mais pelo que a gente vivencia aqui. Ixi, melhor esse negócio aí, como assim? A gente vai pegar essa veia mesmo? Não, porque tu tá falando do legado, quando tu fala do legado, é tipo, o empreendedor, na minha cabeça o empreendedor tá lá no mercado para ganhar dinheiro, né? Uhum. Não, vamos pensar no legado que ele vai deixar. Ai, te entendi. Qual a importância de se deixar um legado para a sociedade? Por que esse pensamento dele muda? Eu vou te contar. Porque na minha cabeça ele quer ganhar dinheiro. O resto da vida? Não quer não. Tá. Eu ouvi uma vez de um mentor da fundação, um negócio que tem frases que eu gravo e levo para todo sempre. Então vamos lá anotar essa frase. De finanças, cuja formação é finanças. Quem foi? Silvério? Não posso falar nome. Então tá bom, desculpa. Tem excelentes professores de finanças. Um excelente professor de finanças. Excelente mesmo. Uhum. Ele falou, olha, ganhar dinheiro para uma empresa seria como para o ser humano respirar. Correto. Você precisar. Você não pensa,
Ai, será que eu posso parar de respirar hoje? Não, isso. A empresa precisa ganhar dinheiro, mas ninguém nasce para respirar. Então, as organizações, óbvio que elas têm que gerar dinheiro, óbvio que elas têm que gerar riqueza, óbvio que elas têm um papel fundamental para o empresário, para a família empresária e para a sociedade, mas elas não nascem por isso. Na verdade, ela não nasce mesmo, não. Ela nasce para curar uma dor ou uma lacuna existente no mercado, né? Esse é o legado, Ivan. Este é o legado da empresa. Por exemplo, você com comunicação, você sabe que tem muita gente precisando de comunicação. Sim, mas você vai querer ganhar dinheiro em cima disso? Claro. Óbvio. Mas o pontapé inicial foi ganhar dinheiro? Não. Foi você saber que tem uma necessidade no mercado. Mas aí não vem a movimentação do trabalho, porque, por exemplo, quando tu fala desse processo da comunicação, né? Criar mentoria e tudo mais, criar uma estratégia para tudo isso. Se eu for pegar a minha situação, né? Eu me vejo dentro de uma dor que é tipo, olha, eu preciso fazer dinheiro, né? Que é como você está fazendo. Tem a família, tem a sociedade, vai aumentando. Eu preciso fazer dinheiro porque essa empresa, por exemplo, a minha família é uma empresa, se eu vou pegar uma analogia, né? E aí ela precisa de dinheiro, senão ela não respira. É isso mesmo. Senão ela não respira. Menina, e aí surge... Da onde que surge? Vem do propósito. Qual que é o propósito? Despertar a comunicação no outro, porque a comunicação é que move o mundo, né? De trazer resultados para ele e tal. Mas o movimento o meu trabalho é que vai gerenciar isso tudo, que vai dar essa força para tudo isso. Né? Mas aonde é que reside? É um empreendedorismo também. Você está empreendendo, porque você começa a ser dono de si mesmo, né, dentro desse processo. Mas a força maior, ela vem do trabalho. Olha, eu preciso trabalhar. Como é que eu estou me posicionando hoje no mundo? Entende? E aí eu preciso trazer para esse sentido. Que aí volta para cá para a pergunta da questão do legado. Então, elaborando isso que você está dizendo, essa tríade assim, o trabalho, o capital... É tudo uma coisa, acaba tudo num lugar só. Num lugar só. O ponto as pessoas, elas não te pagam porque você precisa trabalhar. Elas não te pagam porque você precisa ganhar dinheiro. Você está prestando um serviço, né? É só Por que elas me pagam? Elas te pagam porque aquilo que você oferece resolve alguma coisa, agrega valor de alguma forma. Entendi. Entendeu? É um movimento muito mais comportamental. Agora eu compreendi. Compreendi. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu compreendi. Vocês compreenderam? Está compreendido. Eu compreendi. Senão eu vou aqui, no papel. Porque tá claro isso mesmo, que a gente parte do princípio que a gente vai curar alguma dor. Ai, peraí. A gente vê que o mercado segura tem. a tua pergunta, porque eu ainda não terminei. A gente falou do legado. Isso. A gente falou do legado, a gente vai falar da mortalidade da empresa / do empresário. Sei porque eu existo, bem Freud não, né? Bem, sei lá, esqueci o nome de... Só filosófico isso. Pensei... Sei, né? Sei porque existo, sei o papel pelo que eu quero ser lembrado, qual é o meu papel neste mundo. Tem estatística, e eu vou arriscar números redondos, porque eu não tenho aqui de cabeça, mas assim, só 30% das empresas sobrevivem à segunda geração. Fundador, a segunda geração, 30% chega lá. Desses 30, 10 chegam à terceira geração. Desses 10, em torno de 3 chegam à terceira. Você percebe que se a gente não, se não há e aí vem o papel, a gente tá falando essencialmente ainda de legado, de governança, de cultura, né, de preservar a cultura. Se não existe um movimento deliberado, intencional para que isso aconteça, vou pensar na segunda geração, vou pensar na terceira geração, como eu incluo a família ou não incluo a família.
quais serão os novos processos, pensando que a família cresce de forma progressiva, né? Não é uma progressão. Como eu faço? Será que da primeira para a segunda geração, eu tive uma conversa algumas semanas atrás com o empresário, falou, olha, essa empresa, ela sustentou o seu núcleo familiar, do seu e do seu irmão, mas ela não vai sustentar o dos seus filhos, porque cada um teve vários filhos. Então, ela precisa crescer, porque se ela não crescer, ela não vai sustentar a segunda geração. A conta não vai fechar, né? Não vai fechar. Então, por que essa mortalidade tão grande? Não é que essas empresas morrem, elas saem do controle, ou elas são vendidas, ou elas são repicadas, picadas, divididas, mas elas deixam de existir se ao longo da vida de empreendedor a empresário com gestão, isso não é tratado de forma objetiva. Sim. Legado, cultura, caminhos, crescimento, desenvolvimento. O que toda empresa ela tem que olhar para dentro de si e falar, o que eu tenho aqui que é único, ou que a Carol vai chegar aqui e falar, vou comprar isso de você e não do concorrente. Você tem que ter intencionalidade, você tem que ter clareza, as empresas precisam ter clareza nisso. E elas, algumas têm, outras não, né? Mas enfim, tem que ter clareza nisso. Porque é em cima deste ponto, a partir dessa particularidade, digamos, que ele vai falar, não, eu expando, não, essa vantagem ela não é sustentável no longo prazo, eu tenho que buscar outra. Tem inovação, incorporar esse serviço. E aí eles meio que a gente entra da filosofia de que a gente não vai criar uma empresa para fechar, né? Não. A gente cria para ela se perpetuar dentro do mercado. Terminou aí a tua análise? Pode fazer outra pergunta? A última. Você falou de sucessão. Sim. Ainda nesse caminho. Ainda bem que eu anotei. Sucessão é um dos negócios, olhar de frente, que você é finito dentro da organização que você criou, que você é finito ali, que alguém vai assumir um papel que é seu, sabe assim? Você arruma a sua cama e fala agora, deita. E que às vezes não é seu filho, seu herdeiro, né? Às vezes apesar da vontade enorme, da pressão enorme, às vezes você não tem esse sucessor dentro de casa. Quando tem, ele não vai pensar igual você. Quando é de fora, é um outro processo, mas é um processo de humildade, de clareza, de um exercício de desapego e de apego muito grande do fundador. É paradoxo, né? Porque realmente... Eu acho que vai muito dentro dessa relação do que é... Apesar de eu dizer que eu não quero morrer, eu tenho uma relação muito bem resolvida com a morte também, né? Então, dentro desse processo, eu fui diretor de um grupo de comunicação durante muitos anos. Eu estava o tempo todo procurando o meu sucessor. Então, quando eu via que tinha perfil, eu colava ele do meu lado e ia passando tudo. Porque eu tinha essa questão com a morte, e aí é onde entra o processo de entrega dentro do trabalho, né? Então, eu me entregava tanto dentro daquele trabalho que eu acabava vivenciando como se aquilo fosse meu. Né? E aí eu dizia assim, não, eu posso morrer amanhã. Sentimento de pertencimento, né? Eu sou dono desse negócio. Eu posso morrer amanhã. Se eu morrer amanhã, quem pode assumir? Né? Se eu quiser... Né? E aí foi o que aconteceu. Que aí, por exemplo, a minha saída veio a associação de outro, que era de alguém que eu já havia preparado. E aí veio uma outra que era o tempo todo assim, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Eu sempre sucessores, mas era por causa da morte, eu estava pensando na morte, não era nem quando eu queria ganhar outra empresa. Não, mas não importa qual o motivo, acho que é interessante o desapego, o desapego, exatamente. São vários motivos. A gente, recentemente, no evento da Lumit, a gente conversou com um que foi um depoimento muito bonito, que ele resolveu fazer a parte de sucessão, governança corporativa na empresa, porque ele teve um AVC. Até então... Só foi depois da dor, né? Às vezes é através da dor, né? Eu acho que a maioria ele começa a perceber que ele é finito, né? É isso. A Carol falou ali sobre... Esqueci o nome da palavra que ela usou, que foi uma palavra muito bonita, né? Que era sobre...
Uma palavra. E aí, que falando sobre essa questão do empresário não querer, né, furar essa bolha para enxergar algo muito melhor. E é interessante que você fala dessa questão da segunda geração, da terceira geração e tudo mais. E aí é importante o empresário hoje perceber que, tipo, por exemplo, a gente tem empresas aí que existem aqui no Amazonas há 70 anos, né? Sim. 72 anos e tudo mais. E aí a gente percebe... Pode falar o nome de empresa? Nem sei. Não, fazer merchan não. E aí a gente percebe... se quiser que fale, depois contrate a gente, patrocine o nosso programa. A gente percebe como ela se comporta e como ela vai vivenciando esse momento cíclico do mundo, né? E aí, quando você falou de e-commerce, né? E tudo mais. Hoje. Nós estamos no mundo tecnológico hoje, né? Que nós temos os meninos aqui da imagem também. Hoje. O empresário, ele precisa olhar para isso? Como é que está essa questão toda? Você, como uma estudiosa, cheia de dados, especialista nisso, educação executiva, nessa educação executiva marketing, e tal, culinária, gastronomia. porque a gente tá vivenciando, e aí eu lhe falo como sofredor também, esse processo tecnológico de que você precisa se reinventar, né, dentro desse movimento que o mundo está agora. E aí? Precisa? Não precisa? Eu vou te contar, Ivan. Tá não contigo. sofra. Não sofra porque é inevitável. Relaxa. Gente, É isso. É a pessoa é inevitável. cirúrgica e tal. Pronto, acabou o podcast. Vai. É inevitável. Não tem, assim, a gente vive, alguns ficam em negação. Lembra quando a gente estava na escola e a gente era obrigada a aprender a maldita tabuada? Eu falei, meu Deus do céu, isso está escrito num lápis. Por que eu tenho que aprender e decorar este negócio? Isso. Hoje tem faculdades e etc. que falam assim, não usa o chat GPT. Eu falei, gente, estão usando a tabuada de novo, o mesmo método. Celular tá aqui, como é que eu não vou usar, gente? Eles vão usar. Vamos partir do princípio que vai usar. Então, não tem que falar assim, a educação executiva mudou, está mudando e mudará. Todos os setores estão sendo afetados. Quem não está sendo afetado, tá aquele clichê do sapo cozido na água quente. Sim. Tá lá assim, mortinho, porque não afetou a minha área ainda. Eu falei, então só não sentiu. Mas todas. E afetará. Eu estava ouvindo outro dia, né, dentro de uma aula, que é como se a gente está vivendo, alguns estudiosos chamam de uma quarta ou quinta revolução. A revolução industrial, uma quarta ou quinta revolução. E de fato. Já falo da sociedade 5.0 também, né? Agora assim, isso vai substituir o ser humano. Não pira, gato. Não vai, nada isso substituirá lógico, ninguém. Não vai. Nós não somos lógicos. Não. E a gente até conversou recente com, sei lá, algum cliente aqui da às vezes artificial. Às vezes saem profissões, mas são inventadas novas para poder se adequar a essa inovação e ter a ponte com o humano. Então, assim, é recriação o tempo todo, né? Inovação, reinvenção. Criação dentro de padrões. Criação, não estou falando nem de recriação. Criação dentro de padrões, inclusive as máquinas vão criar. Dados os padrões que nós humanos vamos imputar, geramos. Exatamente. Mas criação fora do padrão, a gente ainda não sabe como isso vai acontecer. Mas assim, todo mercado, mercado de comunicação, presta atenção, como é que as pessoas vão consumir conteúdo, como elas consumiram, não será como elas consumirão, o que elas buscam, se elas buscarão. Eu tenho um dado... Serviços personalizados, né? A gente toda vai hora... afetar... Pronto, agora você só tem que relaxar e pensar assim, como é que eu tiro proveito deste novo mercado, dada a mudança? É isso que eu ia te perguntar agora. Tem uma pergunta aí? Pode perguntar. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo... A gente está vendo isso como uma oportunidade, né? Dentro desse processo todo. O ensino muda, tudo muda, Dota, hoje, em relação a isso? Tudo a galera já está preparada para isso ou não ainda? Que tempo isso ainda vai impactar para que a gente possa perceber que o processo está rodando no automático de novo? Ivan, eu não consigo enxergar
e eu posso não... Do lugar onde estou agora, Sim. eu não consigo enxergar alguém que pare de estudar. Porque o mundo não para de mudar. Tem, assim, 1000 slides mostrando como as inovações duravam antigamente, quantas horas elas duram hoje em dia, etc. Uhum. Mas o fato é, a gente vive num ambiente hoje tão integrado com o resto do planeta Isso. que tudo muda muito e muda muito rápido. Então a gente tem que aprender o tempo todo. A gente tem que sempre se questionar se o que a gente aprendeu vale, aprendeu no ano passado, vale para esse ano. Quando eu falo de profissionalmente, né? Correto. As competências que eu adquiri, o que eu já estudei, onde eu me aprofundei, isso continua valendo? Esse questionamento, ele é presente numa escola executiva como a Fundação o tempo todo e tem que ser presente nas nossas vidas enquanto empresários, né, estudantes, o tempo todo. O que eu aprendi, o que eu estou fazendo. E até como vale? pessoas também, né? Tipo, eu tenho que fazer meu planejamento pessoal, que é o plano de desenvolvimento individual, desde pequeno, ou enfim, o momento que você despertar, tem que fazer teu planejamento, que você quer saber onde você vai chegar e trilhar esse teu caminho. Então, acaba, passa pelo, mais focado no profissional, mas vai passar pelo pessoal, porque vai mexer com a sua vida, É né? humano, vai mexer né? com a gente. Aí, só para fechar esse capítulo, negócio que eu li, aí eu fui ver se agora eu sou a senhora do checa para ver se é fake. Esse é o movimento do mundo agora. Né? Antes a gente não tinha informação. Agora tem muita. Agora a gente tem 1 milhão, a gente tem que ver. Isso aqui é verdade ou não é verdade? Mudou, isso. mas continua. Uhum. Que é um dado que realmente é um dado que me assusta, é que pela primeira vez na humanidade, a nova geração é menos inteligente. Eu acho isso aí, eu coloco entre aspas, pelo amor de Deus, porque são parâmetros de tamanho de vocabulário, Sim. a extensão de vocabulário, conhecimento, a profundidade de conhecimento de determinados temas para definir esse indicador de inteligência. Menos culto seria, então? Por Porque exemplo, a inteligência ela está no processo da sinapse são do vários, cérebro. A gente até estava exato. conversando sobre isso, do imediatismo também, né? Às vezes a pessoa, nada contra, cada um vai pegar a forma de você se formar da melhor forma, o que cabe no seu momento de vida. Mas acaba sendo algumas coisas muito superficiais e rasas. As pessoas não estão se aprofundando nos estudos, naquilo que você quer, nas técnicas, para você trazer isso inclusive para a vida. Até para questionar. Exato, para questionar. Às vezes não tem uma discussão sempre uma saudável. dicotomia dentro disso, que aí vamos entrar dentro do seguinte. Só lembrando, faltam 5 minutinhos, tá bom? Tá bom. Então você responda rápido. E aí... Vamos lá. Que é exatamente essa questão de quando você... nós somos de outra geração. Uhum. Né? E aí nós estamos inseridos nessa geração. Quando fala assim, não está muito profundo, quem está dizendo que não está profundo? Né? Se a gente for pensar da lógica do consumo agora, tá? Né? Vamos lá. Aí você faz umas perguntas. Olha, ótimo, assim. Aqui. Olha, é assim que a gente gosta, entendeu? Perguntas profundas. Pegou o negócio? Peguei. Então vai. Então vou. Eu vou te contar. Nós somos de outra geração. Tem outro professor que fala assim: a natureza vai se encarregar disso já já. Então, né? Também penso a mesma coisa. Dito isso, acho que a gente aprendeu com nossos pais, e eu tô aqui na minha missão de mãe, inclusive, e para ensinar para as próximas gerações, que para você questionar, você tem que ter propriedade sobre aquilo. Tem que ter profundidade. Sim. No que você quiser ter profundidade. Porque eu consumo um monte de conteúdo superficial, mas como é que a gente evolui em alguma coisa? Inclusive neste cenário atual. No cenário de multiconectado, quando você entende aquele todo e faz conexões e tira novas conclusões a partir destas conexões. Então, eu não consigo enxergar, e eu posso não conseguir por incapacidade minha, mas eu não consigo enxergar
um sucesso profissional ou acadêmico ou como pessoa, se você fica sempre no raso. Se a discussão é sempre na primeira e no segundo parágrafo. Se é de artigo, se você não aprofunda e não vê mais de uma visão sobre aquele ponto. E como diz a Carol, nada contra. E aí eu trazendo esse paralelo para a educação executiva, a gente vê o tempo todo, assim, 10 passos para ser um comunicador influente, 5 dicas para ser feliz, 4... O que tu acha disso? Eu acho isso tudo uma grande merda. Eu acho isso uma grande balela. Eu precisava desse apoio. Eu precisava desse apoio. Todo livro que eu vejo com um número, eu já me dá uma ojeriza, entendeu? 7 passos para a felicidade. Medite em 3 segundos. Sim. Gente, que é o mote do consumo imediato. Da agora, né? Do Coisa agora. muito resumida, né? Que realmente da leitura tem público. E aí, assim, eu não querendo Na verdade, ser reativa. isso tá relacionado no lucro, né? Não, acho que está relacionado com esse imediatismo mesmo. e a preguiça de aprofundamento. Mas é que tá, vamos lá. Quando a gente para e pensa no mundo capitalista, quem oferece... Me corrija se eu estiver errado. Tá. Quem oferece, ele oferece diante desse estudo de quem vai comprar, né? Então, não é um movimento contrário. Ele se comporta no mercado de acordo com o comportamento humano. Sim, tá falando que as pessoas vão na onda porque é isso que Pois tá dando mas eu view. te entendo, mas é isso, assim, quantos segundos tem que ter um filme no YouTube para ele poder ter milhões de visualizações? Sim, às vezes são... sei lá, 2 minutos, 3 minutos, Uhum. não pode ter mais que isso. Mas um estudo, eu quero entender sobre o movimento das baleias, eu não vou ter isso em 3 segundos, gente. Sim. Eu tenho um vídeo no YouTube que vai ter poucas visualizações, mas que vai ter profundidade sobre aquele tema. Mas o que é assim... isso. O profundo não necessariamente vai te dar um Assim, alcance. toda vez que eu olho para ti... Mas vai te dar propriedade para falar sobre Eu aquilo. te vejo falando sobre isso. Mas que tá, onde que tá isso? Né? Aí eu olho para ti, não, tá muito raso. Toda vez que eu vejo assim, eu vejo um grande mundo explodindo assim, bom. Mas eu compartilho disso. Como o nosso podcast. Nosso podcast é de 1 hora. Então, né? eu Tem vejo que o assunto é mais profundo. Coisa que a gente discutiu? Falou? Não, faz... É uma analogia que eu quero falar. A gente produz azeite aqui. E quanto mais a gente quer adivinhar, pior fica. A gente produz azeite. Espreme, tira o azeite, quem tá te espremendo. E aí, quando eu te ouço falar, você parece que o mundo vai explodir assim, ó. E tem uma galerinha nova ali por detrás dessas câmeras. Sim. Essa que estão falando. Mas a gente tem que aproveitar. Abre teu olho, meu filho, porque assim, tira o melhor dos 2 mundos. Exato. Tira o melhor, porque assim, é só entender que hora é que hora. Se eu estou consumindo vários pontos de vista rasos, tendo insights, eu estou fazendo conexões, tendo insights. Eu ouço você aqui sobre uma perspectiva de comunicação, eu ouço a Carol ali, aí eu vejo um podcast internacional, eu vejo o que está sendo feito de comunicação no Irã. Eu estou, assim, em 1 hora eu pego vários pontos de vista. Beleza. Ótimo, para esse momento. Agora, eu quero me posicionar, aí eu tenho que aprofundar, entender o que eu vou entregar, entender como é que eu vou me posicionar, saber como é que eu construo isso. Agora eu vou falar de consistência. Mas onde que vai estar isso? A gente está num campo de consumo de comunicação, só para eu me situar aqui, né? Uhum. Vai estar na hora que você se prepara, fala, ó, qual é o teu diferencial? Qual é a tua proposta de valor? O que você vai resolver melhor vai que estar os no outros? momento que tu vai falar assim, ó. Porque eu quero fazer raso. com a 7ª melhor escola de Pois negócio do mundo. Mas vai estar porque tem know-how. Vai ter isso nesse futuro? Vai. Eu não vejo, eu não consigo enxergar que não tenha. Só que sempre teve antes eram os analfabetos funcionais e os poucos letrados. Exato. A gente, graças a Deus, não tem mais analfabetos quase no mundo, né? Uhum. A gente tem muito analfabeto funcional, a gente está criando uma outra classe que é assim, semi, e talvez isso seja uma evolução, tá? Para não deixar tudo tão down.
Mas porque assim, as coisas elas não são sustentáveis no longo tempo, tal qual uma casa, se ela não tiver fundações bem feitas. Se ela não tiver uma base bem estruturada. Base bem estruturada é muito suor desenvolvendo aquilo, seja o que for, o meu negócio, o varejo, minha clínica. Tem que ter estudo desenvolvendo aquilo, tem que ter aprofundamento. E isso está acontecendo? Sempre. Se você pega as grandes instituições, as boas empresas, elas estão investindo sim nesse aprofundamento. É claro que tem uma nata aqui, uma espuma. Essa nova geração, exato. Tem uma espuma de informação, beba dela, nade por ela, mas sim, saiba aproveite. o momento de mergulhar. Não existe uma barreira, né? Mergulho. E tirar o melhor. Então, diante disso, qual que é o teu... É isso que eu ia falar, indo pra reta final. Não, indo pra reta final. Não vem com essa parada de agora, deixa uma frase. Diga agora os 5 dicas. Você é entrevistada, deixa o entrevistador fazer a pergunta. Fala, Carol. Não, Dota, eu acho que pra gente finalizar esse bate-papo, que é tão interessante de gestão e liderança... Deixa uma reflexão. Não é reflexão. A constatação dessa preparação de gestão para um negócio duradouro, que todo mundo quer realmente que dure. E a gente falou muita coisa, inclusive até de sucessão de grandes empresas, presas. E esse apanhado todo da importância do estudo não é nenhuma reflexão, tipo um fechamento. Tá, vamos lá. Primeiro, se prepare. Se prepare dentro do que... entenda, se autoconheça. Você tem que buscar, assim, busque o autoconhecimento, se prepare. Sim. Porque a sua empresa... tudo acontece no autoconhecimento. Para de rir, criatura. A empresa... Desculpa, quando a Dota fala assim, se prepara, parece que eu tô vendo um fronte. Não, se prepare no sentido de preparação, de desenvolvimento. Não, coisa minha. Coisa minha. Mas realmente, se prepare, porque a tua empresa vai ser tão boa quanto bom você se for. Viu? Num primeiro momento. E faça isso para os que estão contigo, porque a tua empresa vai ser tão boa quanto bons forem você e seus gestores. Olha aí, é isso. Passar o conhecimento à frente, não é isso, Ivan? Exato, você sempre fala isso? Exatamente. O conhecimento ele precisa ser compartilhado. Exatamente. Senão não valeu a pena. Né? Olha aí o tanto de coisa que eu trouxe. Né? Não, por mim ficaria ainda mais tempo aqui falando horas e horas. Eu também, porque tem amendoim pra caramba. Exato, tem bastante comida. Lembrando que o amendoim é de pimenta, né? Não, e só aproveitando, né, a Dota, excelente profissional, e assim que a gente fala, antes de ser uma excelente profissional, seja uma excelente pessoa. Então, obrigada, Dota. Obrigada. Eu tô na caixinha de excelente pessoa, né? Lógico, né, gente? Todo mundo aqui, atrás, tem um monte de gente fã aqui da Dota. E também fã da Lumit, o trabalho que faz junto à Fundação Dom Cabral. E eu além de ter muito conhecimento, né? Além de ser da caixinha. Um legado, é muito tempo, nossa, assim, é muita informação mesmo. Mas o que eu acho que o recado mais importante é isso, é você treinar a sua gestão, liderança, ter ferramentas, técnica para isso, para que o teu negócio seja duradouro. Ninguém quer abrir um negócio para fechar no primeiro ano, não quer mesmo. E nem no primeiro mês. É possível. É possível. E se junte a pessoas que também queiram crescer. E forme sucessores. E querem fazer o mundo melhor. Pronto, isso. E fechou. É isso. Gente, obrigada por esse episódio e até o próximo. Tchau. Tchau. Eu quase não lembro. Não, mas tu olhasse pra lá. Tu olhasse pra lá também. Eu tento assim. E pode falar que eles ainda vão filmar. Ainda estão filmando, Vai sair assim. Vai sair no último momento assim. Eu acho que é a nossa fotinha, né? A gente vai comendo, continua comendo, tira foto. O vídeo daquele episódio. Já troquei de roupa. É mesmo, a gente vai fazer agora da Dota. Troca de novo. Gente, esqueci completamente. Olha aí como que esqueci. Vai. Olha aí a nossa fotinha. Eu nunca sei onde que eu boto as mãos, ó.
Aí, então tem que fazer logo o nosso vídeo e o da Dota. Dota, Mas vai ali pode fazer um comer, vídeo. vamos comer Que também. vídeo Tem que fazer um vídeo ali É um da vídeo chamada falando do... teu